Então, mais uma vez, boa noite para todos. Hoje, dia 25 de outubro, começando nossa semana de trabalho, né? Semana passada foi bem tranquila, a gente teve aí nosso encontro falando sobre a introdução de bancos de dados, principalmente em relação à arquitetura do banco de dados. Vocês viram lá aquela questão dos esquemas, instâncias e a arquitetura do banco de dados aí, os 3 níveis que normalmente são utilizados em todas as bibliografias para dividir o modelo de dados de um banco de dados em si. Essa parte é bem conceitual, mas ela é muito importante. Estava até comentando aqui com o Márcio no início da nossa aula que a gente precisa lembrar de cabeça esse conteúdo. Então, o primeiro capítulo, o segundo capítulo do livro Elsmar Rinavati, né, todos os outros também seguem mais ou menos o mesmo conteúdo. A gente precisa saber até de cabeça, né? Porque quanto mais eu sei o conceito das coisas, fica mais fácil na hora da prática. Então, é um conteúdo que eu peço para ler logo no princípio, coloco uma atividadezinha para fazer, não é uma atividade que vai ser cansativa ou difícil, mas é importante a leitura para a gente poder praticar cada vez melhor, né? Porque aí a gente tem um entendimento do conceito de uma maneira correta e consegue praticar realmente muito, muito, muito melhor, né? Tem que fazer isso para poder entender mesmo. Mais uma vez aqui, né? Não sei se todos vocês já estão participando do grupo do WhatsApp, facilita a comunicação aqui, porque a gente já manda mensagem para o grupo, fica mais fácil até de vocês receberem as comunicações também. Vocês podem tirar dúvidas entre vocês, então o link está no ambiente virtual, né? Só dá uma clicadinha lá, vocês vão acessar o grupo. As aulas nossas ao vivo estão sendo na segunda-feira, às 21 horas, e nós vamos ter conteúdo semanal, né, com atividades para poder fazer. Nessa semana passada, como o conteúdo foi bem tranquilo, a gente não colocou atividade nenhuma, mas provável que a partir dessa semana a gente já comece a esquentar um pouquinho os motores aí, né? Amém, amém. Não vou puxar muito assim, porque a gente tem tempo, né? Não tá aquela coisa apertada igual aconteceu aí no início da aula à distância, que a gente tinha o quê? 4, 5 semanas para encerrar tudo. Então agora a gente tem um período maior, então vai ser mais proveitoso também, né? E como eu falei também, como tem algumas partes práticas, principalmente essa parte que a gente vai trabalhar aqui agora, se algum de vocês tiver alguma dúvida que quiser tirar presencialmente, né, a gente vai ter condição de marcar um encontro presencial, né, para aqueles que sentirem a vontade de participar. Então, isso pode acontecer também, né? Na quinta-feira, inclusive, eu já vou estar no Instituto, nessa quinta-feira agora, fazendo a transmissão da aula de desenvolvimento web back-end, porque é uma disciplina muito mais prática do que essa que a gente está trabalhando agora. E no caso aí a gente precisa do laboratório de informática funcionando bonitinho para a gente poder fazer a nossa aula direitinho, né? E a turma deles também é pequena, são 7 pessoas só. A turma suas aqui de banco de dados é um pouquinho maior. Até me surpreende de vez em quando, né? Banco de dados 1 tava cheio pra caramba e agora já tem bastante aluno também matriculado aqui nessa disciplina. Legal. A sequência, né? Vocês têm que fazer. É porque tem que fazer mesmo. Não é por escolha, não. Ah, vamos lá. Então, eu coloquei aí, como eu falei, né, os vídeos resumo da aula. Coloquei o conteúdo de normalização também, que eu falei que eu colocaria. E fiz a postagem da gravação da aula, assim como o plano de ensino que nós apresentamos e o material de slides também da semana passada, viu? Então,
Tá tudo resumido bonitinho no ambiente virtual, né? Quem não viu, dá uma olhadinha lá depois. Assim que acabar a aula, né, no máximo amanhã, a gente vai estar postando também a gravação de hoje. Ok? Foi muito conceitual, né? Eu não vou ficar perguntando se teve alguma dúvida em relação ao que vocês viram na semana passada. Isso aí vocês vão ver no exercício. Se tiver alguma dúvida, vocês vão ter o material de leitura que vai ajudar também, que é exatamente o capítulo 2 do Esmahi Navate, que tem dentro da biblioteca virtual, que vocês podem fazer lá o acesso pelo Cajuí. Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Colocar aqui minha telinha bonitinha. Hoje é segunda-feira. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um conteúdo aqui que eu adiantei para vocês em banco de dados 1, mas foi só o primeiro tópico, que foi as views, né? E completando aqui, nós vamos falar sobre Store Procedures, Functions e Triggers, que na verdade significam visões, procedimentos armazenados, funções e gatilhos, né? A tradução desses itens aí dentro do banco de dados. Para que a gente usa isso aqui? É um refinamento da nossa prática de banco de dados. Então, quando a gente faz o banco de dados 1, as consultas são executadas de uma maneira simples. A gente começa trabalhando com uma tabela, depois a gente começa a trabalhar com consultas com condições, depois a gente trabalha com consultas com várias condições, depois a gente começa a trabalhar com consultas com mais de uma tabela. Começa com 2, pode ir para 3, para 4 e por aí vai. E, geralmente não tem muita consulta além de 4 tabelas, não. 4 tabelas é quase que o máximo aí que vocês vão encontrar na prática, né, no dia a dia. Porque não faz sentido você trabalhar consultas muito complexas, com 5, 6 tabelas. O que a gente faz para simplificar uma consulta que precisa de informação de vários lugares? É exatamente essa estratégia aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu já tinha adiantado, que chama de views ou visões, né? Também são chamadas de tabelas virtuais ou derivadas. No caso, esses dados são derivados de tabelas que existem dentro do banco de dados, ou seja, o que a gente vai usar aqui, na verdade, são dados que já existem nas tabelas e elas vão criar tabelas virtuais a partir de uma determinada consulta. Então, se eu tiver uma consulta complexa, por exemplo, que faz um acesso a 2, 3 tabelas, eu posso colocar esses dados dentro de uma tabela virtual ou uma view. E essa view vai representar como se fosse um resumo daquelas informações que eu preciso. E quando eu quiser chamar esses dados, eu simplesmente chamo o nome da view. Então, assim, eu não preciso ficar fazendo consultas muito complexas para buscar essas informações. Eu simplesmente simplifico a tarefa de ficar fazendo consultas muito complexas, né? A gente vai dividindo a tarefa em tarefas menores para a gente executar cada vez tarefas mais simples. Então, isso aqui também é chamado de uma estratégia de dividir para conquistar. Quando a gente estuda algoritmo, uma das coisas que se fala bastante é exatamente isso. Às vezes tem algoritmos que são muito difíceis e ao invés da gente tornar aquela coisa complexa, a gente simplifica dividindo em várias funções. E as funções são chamadas para a gente facilitar a execução do código. Né? Então, assim, são estratégias semelhantes. Então, tem uma observação aqui que fala assim, ó, há possíveis limitações nas operações de atualização que podem ser aplicadas às views, mas não existem quaisquer limitações sobre a consulta de uma view.
Na verdade, aqui o seguinte, é que a recomendação é que a gente não fique fazendo atualizações diretamente em views, que as atualizações sejam feitas em cima das tabelas, que as tabelas que realmente são a fonte dos dados, né? Então, assim, eu posso fazer atualização direto numa view? Posso. Eu consigo excluir a informação? Consigo. Eu consigo alterar a informação? Consigo. Só que eu não acho interessante fazer isso, certo? Então, eu acredito que se vocês testarem, falarem assim, deixa eu ver se uma view aqui eu consigo atualizar. Consegue, vocês vão conseguir atualizar as informações, mas talvez não seja tão interessante vocês ficarem aplicando operações de atualização numa view. Então, a view, a recomendação é que seja utilizada principalmente para visualização, ou seja, para select, né? Update, delete, por mais que ele funcione, não é a estratégia mais recomendada, porque a fonte de dados está nas tabelas, né? E a view é uma derivação desses dados. Deu para entender isso aí, né? Deixa eu colocar no chat aqui que eu não. Beleza. Se alguém tiver alguma questão, pode perguntar. Estou com o chat aberto aqui agora. Boa noite, Daniela, Isabel. Vou ver aqui quem mais entrou depois. Beleza. Só elas duas mesmo. Então aqui, ó. Uma view é útil quando a gente precisa referenciar uma determinada tabela com frequência. Ou quando a gente precisa realizar consultas complexas. Que foi exatamente isso que eu estava falando com vocês. Quando a gente tem uma tabela que tem uma fonte de informação que eu preciso ligar com outras, é mais interessante que eu faça a criação de uma view, porque facilita muito a chamada de informação. Então, eu recebo os dados de uma maneira muito mais fácil. Algumas outras vantagens do uso das views, né? A gente tem um controle sobre o que o usuário pode ver, ou seja, a gente pode selecionar os campos que o usuário vai ter acesso, porque quando a gente cria a view, a gente está criando a partir de um select, né? Não sei se vocês lembram isso, que a gente cria a view a partir de um select. Quando a gente determina o que o usuário vai ver, a gente determina os campos que vão ser selecionados, né, que vão ser buscados, assim como determina as condições que a gente quer filtrar ali aqueles dados. Então, a gente vai fazer um filtro tanto vertical, que seria os campos, como horizontal também, que seria as linhas que vão ser buscadas ali nessa view. Então, outra coisa que a view em si é um objeto de banco de dados, e todo objeto ele pode ter uma atribuição de usuário, que isso aqui ele fala mais nesse item aqui de segurança. Então, como a view é um objeto, você fala assim, ó, esse usuário aqui que pode ter acesso a essas informações. Esse outro aqui não. Ele aqui, ele só consegue ver até aqui. Então, é importante também porque se a gente for imaginar, se for um sistema muito complexo, né? Normalmente, quando a gente fala isso, são sistemas complexos, que determinado usuário não pode ver de forma nenhuma aquelas informações. Então, você vai dividindo ali as informações que determinado usuário pode ver dentro de uma view e faz a atribuição de permissão para cada usuário, que é algo que a gente vai ver também durante essa disciplina aí. A view simplifica a consulta, a gente já está falando isso aqui desde o princípio também. Não é necessário fornecer parâmetros para a consulta toda vez que a mesma vai ser executada. Isso aqui é mais o sentido da consulta em si, ela já vai ter a consulta gravada. A exportação dos dados de uma view pode ser utilizada a partir de utilitários, então a gente pode usar programas utilitários para exportar os dados daquela consulta. Toda tabela a gente pode fazer isso também. E às vezes a gente quer criar uma tabela específica, né, com aqueles dados, cria a view e exporta os dados somente daquela view.
A sintaxe de criação da view, muito simples, né? A gente viu aí no módulo passado, create view, o nome da view, as a declaração select que vai ser executada. Embaixo tem uma outra sintaxe, no caso, se a view já existe e eu quero alterar a declaração select que está dentro dela. Então, coloco alter view, o nome da view, as, e altero a declaração que já existia aqui nesse primeiro comando. Então, aqui eu crio e aqui eu altero, certo? Então, aqui eu tenho que criar, declarar tudo novamente, viu? Se eu tiver que alterar aqui, eu declaro tudo novamente. Aí você vai falar assim, mas para que eu vou alterar? Porque a consulta pode ter ficado errado. Né? Isso aí pode acontecer. Você está vendo que o resultado não está dando o correto e tal, aí você vai fazer a alteração. E no caso tem um outro comando que não está aqui, mas todo comando, se eu quiser apagar um objeto dentro do banco de dados, ele sempre segue o nome assim, ó, drop view, né, no caso da visão, e o nome da visão. Drop view, o nome da visão. Se eu quiser apagar. Se eu quiser apagar uma tabela do banco de dados, é a mesma coisa, é drop table, o nome da tabela. Então, quando eu estou excluindo elementos, eu sempre uso o comando drop. Drop é diferente de delete. Né? Qual que é a diferença de drop e delete? Quem sabe aí? Vamos ver se vocês estão ligados aí nessa diferençazinha. Drop, eu vou apagar o objeto do banco de dados. E o delete, eu vou apagar dados que eu inseri lá, né? Exatamente, Anderson. Quando a gente usa drop a gente vai apagar a estrutura, é o objeto, né? Assim como o Anderson falou. Agora, o delete, ele apaga as informações que estão gravadas dentro da tabela. É muito diferente isso, viu? Tem até uma divisão assim, ó, dos comandos. Isso aí é outra coisa que vocês têm que lembrar de cabeça, viu, gente? Eu tô falando isso aqui, pode ser que vocês já tenham visto, mas tem que lembrar. Nós temos dois tipos de comandos no SQL. São os comandos DDL e são os comandos DML. Quais são os comandos DDL? São os create database, create table, alter table, esses comandos de estruturas. Então, eles são comandos que definem a estrutura dos dados, que é exatamente esse que a gente está falando. Drop, ele apaga a estrutura, ele apaga um objeto. Então, ele é o quê? Ele é um comando do DDL. Agora, comando do DML é comando de manipulação de dados. E quais são os comandos de manipulação de dados? É fácil. Delete. Insert, delete. Isso, insert, delete, update. O que mais? Tem um que tá na cara suas aqui. Select. Select, isso. São esses, basicamente, né? Que são chamados CRUD, né? O que é um CRUD? CRUD é como se fosse assim, são as operações básicas que um banco de dados pode fazer, que é inserir informação, ler informação, atualizar informação e apagar informação. Então, quando a gente fala que tem muito isso na internet, né? Que exemplo CRUD de PHP com MySQL. O que significa isso? Eu quero ver um exemplo que tenha as 4 operações básicas da linguagem PHP acessando o banco de dados. Aí vai ter um exemplo que tenha lá a inserção dos dados, a visualização dos dados, a atualização e a exclusão. Então,
CRUD, as 4 operações básicas, certo? Então, sempre que vocês visualizarem isso, vocês já vão saber, né, que tem essa divisão. DDL, DML, né, tem que lembrar de cabeça. Isso aí é aquela coisa lá que eu estava falando para vocês no início da aula, que é conceitual, mas eu tenho que lembrar. Não faz sentido vocês fazerem um curso superior de informática e não gravarem isso aí na cabeça. Falando sério, viu? Não é difícil, não. Quem colocou dificuldade aí agora? Quem colocou dificuldade de lembrar isso aí? Ninguém? O ruim de você trabalhar assim à distância é que você só me vê, eu não vejo vocês porque todo mundo fecha a câmera, mas eu queria ver, saber como é que vocês estão recebendo isso aí. Aí, ó, tá todo mundo com câmera fechada. Eu tô tentando visualizar aqui. Mas tá tranquilo, todo mundo tá quietinho, porque todo mundo lembrou. Diria que a informação tá voltando aos poucos, assim. Então tá acessando aí a mente, que bom. Aí não, mas você vai dar certo. Eu fui olhar aqui nas minhas anotações o que era DDL, professor. Pois é, mas tem que lembrar de cabeça agora. Pois é, mas como é que eu lembro de cabeça, criatura? É muita sigla. DML, DDL, tem várias linguagens, mas enfim. Enfim, vamos continuando, né? Vocês vão lembrar. Quem não tá lembrando ainda vai lembrar. Coloca isso na cabeça, que vocês têm que sair daqui, terminou o banco de dados 2, se não souber isso de cabeça, eu não tô servindo para nada. Pode jogar fora, pode trocar o professor aqui. Não é possível. Isso eu tô falando sério também. Né? Não, mas nós vamos saber direitinho, vamos reavivar a memória aí, professor, só isso. Pois é. Vai ativando aí, vai dar certo. Então, a criação da view, né, ela é muito simples. Né? Aqui tem um exemplo mesmo da criação de uma tabela. A tabela chama T, tem 2 campos, quantidade e preço. Né? Os 2 campos do tipo inteiro. Isso aqui, logicamente, que é só um exemplo bem básico. E tem aqui, não tem nem chave nessa tabela, para vocês verem. Tem aqui, ó, insert into T values 3, 4. 3, 4. Ou 3, 4, não, 3,50. Nesse caso aqui, 3 é a quantidade e 50 é o preço. Por que eu sei que aqui é quantidade e aqui é preço? Porque se eu chamei só insert into T e joguei os valores, significa que eu vou colocar todos os valores dos campos que existem. Então, se eu tenho 2 campos nessa tabela, eu vou jogar duas informações, né? 2 dados aqui, que vai ser num registro só, lógico. Então, nesse caso aqui, nós criamos uma view que chama V, que vai pegar a quantidade, vai pegar o preço, vai mostrar essas 2 informações, mas também vai ter um campo calculado, que é quantidade vezes preço, como valor. Isso aqui é renomeando o campo, né? A gente já viu muitas vezes como é que faz isso aqui. From T. Então, os dados vêm da tabela T, que foi criada aqui em cima. E aqui embaixo a gente vê o resultado dessa view, né? Quando a gente dá um select asterisco from V, a gente visualiza exatamente essas informações. Qual é o conceito básico aqui? Que quando eu uso a view, eu posso inclusive criar campos calculados. Nós vimos aqui, ó, quantidade vezes preço, e ela simplesmente apareceu aqui, ó, valor 150, né, que é uma multiplicação aí dos 2 números. Ou seja, é só para vocês terem uma noção que dá para fazer aquelas
consultas mais complexas, que a gente busca várias tabelas e coloca dentro da view para facilitar o acesso, assim como a gente pode fazer umas tabelas calculadas também. Onde que é muito interessante a gente pensar em algo semelhante a isso aqui? Quando a gente tem lá, por exemplo, num sistema de supermercado, de mercearia, de venda de produtos em geral, você vai ter lá assim a compra, aí você vai ter vários itens dessa compra. Aí você coloca o item, a quantidade, e você vai, pelo preço, você vai calcular o subtotal. Você pode fazer isso através do sistema, ou se o sistema não fizer, você pode fazer diretamente no próprio banco de dados, porque a view ela já vai retornar essas informações para a gente. Né? A gente simplesmente grava as informações, não precisa nem fazer operação nenhuma. Toda vez que a gente der o select asterisco from o nome da visão, ele já vai puxar esses dados calculados. Então, isso aí é muito interessante, porque facilita realmente muito o processo. É bem legal a gente pensar que isso aqui é possível de ser feito, né? Então, vamos lá. Isso aqui eu já tinha falado, né? Da remoção, drop view, nome da visão. Vou falar aqui sobre os procedimentos armazenados, Store Procedures, né, são declarações SQLs que são armazenadas no servidor, é como se fossem pequenas aplicações que são rodadas dentro do próprio banco de dados. É bem interessante aqui porque a gente pode criar funções, né, eu não vou chamar de funções porque tem as funções mesmo, né, functions, que é um pouquinho diferente. E esses procedimentos armazenados aqui, eles parecem muito, né, com o chamado procedures lá do Pascal. Eu não sei, não foi linguagem que acho que talvez um ou outro aqui tenha pegado. Pascal, quem já estudou Pascal aqui já viu Pascal? Alguém já ouviu falar do Pascal? Já ouvi falar, mas nunca nem passei perto. Pois é, Eu também já ouvi falar, mas nunca vi a linguagem em si, não. Vocês estão tudo novinho, né? Então, até parece. tá certo, né? Mas, assim, Pascal é uma linguagem de programação bem interessante, né? Para aprender é muito legal, mas ela caiu meio que em desuso, né? Porque a parte comercial dela não é tão interessante. Hoje tem várias outras linguagens mais legais aí de se programar, mas assim, ela para aprender é muito legal, porque ela tinha duas estruturas muito bem definidas para modularização do código. Seria o quê? Exatamente criar estruturas separadas para execução. Tinha a estrutura de procedure, que é exatamente parecida com isso aqui, que a gente está chamando de procedimento, até o nome é parecido, que a gente executava um conjunto de instruções e encerrava essa execução. Toda vez que a gente quisesse chamar aquele procedimento, a gente podia chamar quantas vezes quisesse. Então, o código ele ficava separado, eu chamava pelo nome esse procedimento, ele executava, legal. E tinha também a estrutura de função, que também o banco de dados tem, né, que a gente vai ver, só que ele já tem uma utilidade um pouquinho diferente. Uma função, tanto no Pascal como aqui no banco de dados, ele sempre retorna um valor. E por retornar um valor, geralmente ele é utilizado dentro dos selects. Então, vocês vão ver que o que dá para fazer com isso aqui é um negócio impressionante. A gente pode criar uma função que vai fazer um cálculo e a partir desse cálculo ele vai retornar para a gente uma informação que vai ser impressa dentro do resultado do select. Isso através de uma função específica. Agora,
o procedimento ele já é mais direto, ele executa as instruções e para, ele não precisa retornar nada. Então, geralmente o procedimento ele parece como se fosse um pequeno programa executando dentro do banco de dados. Quando a gente tem aplicações assim mais pesadas, assim, você imaginar bancos, sistemas que realmente precisam de uma segurança maior, talvez a gente não deixe o programador fazer muita coisa. A gente fala simplesmente, ó, você chama esse procedimento aqui do banco de dados que ele executa isso aqui para você. Então, ele meio que verifica, inclusive, as informações que foram colocadas, ao invés de fazer essas programações toda no código da aplicação. Fica um negócio interessante, mas pesa um pouquinho também, né? Então, os procedimentos armazenados são utilizados principalmente quando as aplicações clientes são escritas em linguagens diferentes ou trabalham em plataformas diferentes, mas precisam executar as mesmas operações de banco de dados. Hoje isso aqui não é muito barreira mais não, né? Até porque se a gente for pensar, os conectores de banco de dados, as bibliotecas que fazem conexão, elas já trabalham nos comandos mais nativos. Então, geralmente a gente consegue executar tudo que a gente faz pelo terminal dentro da própria programação do código. Mas, ainda assim, pode dar uma diferençazinha de comando. Outra coisa que fala aqui, ó, segurança é primordial. Bancos, por exemplo, utilizam funções e procedimentos armazenados para todas as operações comuns. Isso provê consistência e segurança, pois cada operação é devidamente registrada. Aí, no caso, a gente sabe que vai ter um script de gravação de informação. Então, você fala assim, ó, eu vou criar um banco de dados para um banco. Aí esse banco de dados ele vai ter um procedimento para depositar dinheiro numa conta. Esse depositar o dinheiro numa conta, ele vai fazer uma série de inserções de dados que elas precisam ser verificadas. E, inclusive, às vezes, precisar registrar numa tabela diferente para uma possível auditoria. E talvez, assim, se eu colocar centralizado num procedimento, o que vai ser feito, a gente tem uma facilidade de entender, falar assim, ó, isso aqui sempre vai acontecer. Independente se o programador esquecer de fazer determinada coisa, o banco de dados ele vai fazer com que isso aqui seja executado. Então, é muito interessante para esses casos, quando a gente não pode realmente fazer nada fora desse contexto aí. O procedimento armazenado ele pode fornecer melhor desempenho, pois menos informação precisa ser enviada entre cliente e servidor. O desempenho melhor é no sentido aí da transação de informação, né? Mais a questão da rede, mas ele aumenta a carga de trabalho no servidor, porque a gente precisa executar um pouco mais de instrução. Mas dependendo do número de usuários desse banco de dados, isso aí também não vai fazer tanta diferença. A gente pode criar uma biblioteca de funções dentro do servidor, né? Então, isso aqui são casos muito específicos, né? Você vê que já gera um aprimoramento na forma de fazer a construção de um banco de dados. A gente já foge bastante daquela parte lá onde que a gente fala de modelagem de banco de dados, de consultas de banco de dados. Isso aqui já tem algo muito além, né, em relação a recursos. E a sintaxe de criação de procedimento é esse aqui. Eu não vou mostrar os exemplos para vocês por enquanto, porque eu quero mostrar assim, o geral do que a gente vai fazer, e depois a gente vai entrar com os exemplos, lógico, né? Isso aí nós vamos fazer as práticas disso aí também. Create procedure, né? Criar procedimento, nome do procedimento, parâmetros. Esse parâmetros aqui é o seguinte, é como se fosse variáveis que eu estou informando valores que vão fazer com que meu código seja executado.
Então, as declarações SQL que vão ser executadas aqui dentro do procedimento, pode ser que precise de um ou outro valor de parâmetro. Por exemplo, se esse procedimento ele vai gravar alguma informação de uma determinada tabela específica, talvez eu precise enviar os valores que vão ser gravados nessa tabela a partir do parâmetro. Se esse procedimento ele vai consultar alguma informação de alguma tabela específica, eu preciso mandar o código desse parâmetro para saber qual é o registro que eu preciso buscar. Então, parâmetro ele é como se fosse um parâmetro de uma função. Todo mundo fez algoritmo aqui, gente? Foi uma dúvida que bateu na minha cabeça aqui agora. Porque eu sei que a parte da turma entrou no terceiro período direto. Eu estou fazendo. Tá fazendo agora, né? Agora. Uhum. Sim. Beleza. Não endoida, não. Não endoida, não. Porque eu estou vendo uma coisa complementa a outra até. Porque na verdade é o seguinte, aqui a ideia é que você já esteja familiarizada pelo menos com as discussões do algoritmo, as discussões básicas. No algoritmo, depois vocês vão chegar em função, que é basicamente o que a gente está vendo aqui. Então, assim, a parte de função, vocês vão trabalhar no algoritmo ainda. Vocês não chegaram lá ainda porque vocês estão fazendo agora. Então, assim, né? Vamos ter paciência, mas que dá certo, dá. É bom que quando vocês pegarem a parte de função lá em algoritmo, já fica mais fácil. Porque já vai saber como é que faz. Pelo menos essa ideia aqui de parâmetro, né? Parâmetros são variáveis que eu passo para dentro de uma função, um procedimento. Procedimento tem parâmetro de entrada e saída. Função só tem parâmetro de entrada. Aí, depois vocês vão entender melhor o que é isso. Tem até essa observação aqui, ó. Os parâmetros de um procedimento pode ser in, entrada, ou out, que é saída. Ou in, out, que é entrada e saída ao mesmo tempo. Isso aqui não faz muito sentido, ó. In, out, porque fica muito complexo. Normalmente eu não gosto de usar isso aqui. Os tipos dos parâmetros podem ser de algum tipo válido, ou seja, int, char, date e os outros tipos de campos que a gente tem dentro do SQL. Então, pelo parâmetro ser uma variável, a variável ela precisa de um tipo. Né? Então, vocês estão vendo isso aí, inclusive. Né? Que isso é básico na primeira aula de algoritmo, você ensina como que declara uma variável. A variável é o quê? É um espaço de memória que a gente armazena um determinado valor. E esse valor ele precisa ter um tipo específico. Que tipo é esse? É um tipo inteiro, ou seja, ele só armazena números inteiros, ou ele é um tipo real, que ele só armazena números reais e números inteiros. Só que quando você armazena um número inteiro dentro de uma variável real, ela vai ficar real de qualquer jeito, né? E o char é o quê? São caracteres. Então, vocês estão estudando em algoritmo que vocês estão fazendo agora, vocês estão usando o Visual G, né, que é simulador de algoritmo, ou estão usando uma linguagem de programação? É o Dev+, né? Que a gente está usando o programa. Deve ser mais? Isso. Vocês estão estudando o C++, então. Estão usando o C. Não, é o C. É o C. É só o C. Legal. Não, é bom. É C. Mas também no comecinho também, né? Mas igual... nos bancos de dados, nós vimos isso sim, aí sim. que você está falando, int, o tipo de variável, né? Isso aí já não é novidade. Tanto que para a gente lá no algoritmo já está ficando mais fácil isso também. O que é interessante para a linguagem C? Linguagem C é base de muitas outras linguagens.
Então, quando eu estudo ela, eu consigo desenvolver bem, por exemplo, em PHP. É meio que por tabela, né? Porque se eu aprendo C, eu consigo desenvolver em PHP. Eu só vou mudar alguns detalhezinhos, certo? Então, vocês têm que perder o medo, assim, porque eu não sei desenvolver para a internet ainda. Né? Se vocês pegarem para fazer, vocês vão ver que o negócio vai sair muito rápido. Por quê? Porque vocês aprenderam algoritmo. Então, a base do algoritmo é fazer com que vocês pensem em solução, tem a sintaxe que tem que ser seguida, mas a partir de uma linguagem igual a C, a gente consegue construir muita coisa. E o SQL aqui, a rotina dela é sempre muito simples também. Né? A SQL ela é muito bacana. Tem um livro aqui, deixa eu ver aqui se ele tá ali, ó. Eu vou até mostrar para vocês que estão estudando aqui. Só um minutinho. Isso aqui é um adicional, viu, gente? Normalmente o professor seus aí que normalmente vai falar. Mas um livro que eu acho top demais de vocês estudarem para aprender algoritmo é esse aqui, ó. Ele chama Treinamento de Linguagem C, do Victorine Viviani. Né? Eu recomendo muito vocês darem uma olhada aqui. Esse livro é até antigo. Esse livro aqui não é... Aqui, esse aqui. Será que tem na nossa biblioteca virtual? Tem. Não sei. Na virtual eu não sei, mas no físico tem. E acho que já está conseguindo pegar lá. Esse livro aqui, ó. Depois você escreve para a gente o nome aí. Isso aqui aprende demais. Tem outro livro também que eu gosto muito. Esse é outro aqui, ó, que chama Algoritmos. Então, são esses dois aqui que eu recomendo o estudo seus. Pode ser que tenha outro aí que o professor vai trabalhar, mas esses aqui eu acho que são os principais. Mas vamos lá. Como é que cria o procedimento? Então, aqui tem um exemplo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, a criação de procedimentos simples, né? Até o nome do procedimento aqui é Simple Proc. Procedimento simples. Aqui ele tem um out parent, um int, ou seja, um parâmetro de saída, e ele vai retornar um inteiro. E aqui ele faz o seguinte, ó. O que vai ser executado dentro do procedimento? Ele faz uma consulta select para contar quantas linhas tem na tabela T. Essa tabela T foi a tabela T aqui, ó, desse exemplo anterior. Aqui no caso, se a gente fosse olhar por esse insert, né, seria 1. Então, nesse caso aqui, esse procedimento ia retornar o valor 1 aqui. Aí vocês podem olhar esse exemplo aqui e falar assim, mas para que eu vou fazer isso? É porque esse exemplo é tão simples que às vezes a gente não enxerga o potencial desse tipo de operação aqui. Né? Mas aqui poderia ser uma sequência de instruções. Inclusive, a gente vai fazer isso em exemplos que vai facilitar essa visão suas, que isso aqui é muito legal. Quando a gente coloca assim, ó, select count into para 1, quando eu jogo into para 1, significa que eu estou gravando esse valor que eu estou selecionando dentro dessa variável aqui, ó, parent 1, que é uma variável de parâmetro de saída, ou seja, eu tenho que gravar o valor nele para receber. E quando eu chamo o procedimento, aqui, ó, call simple proc, e coloco @a, significa que esse a vai receber o valor que a gente executou aqui no procedimento. Arroba dentro do SQL é como se fosse a declaração de uma variável. Só que a variável aqui, ela não tem um tipo definido antes. A gente joga um valor dentro dessa variável e ela determina qual é o tipo que vai ser executada.
é o que a gente chama de dinamicamente tipado, certo? Algumas variáveis aqui, logicamente, igual vocês estão vendo aqui, ó, esse parâmetro ele tem sim um tipo, então ele é um tipo inteiro, ok? Então aqui a gente está definindo um tipo, mas no caso desse tipo de variável, com arroba, a gente não precisa colocar. O parâmetro obrigatoriamente tem que ter um tipo? Parâmetro sim, sempre vai ter um tipo. Então a gente vai olhar assim, ó, qual é o valor que a gente vai armazenar e vai colocar o tipo dele. Mas, assim, vamos ter exemplos mais claros para fazer isso, viu? Por enquanto eu estou passando por alto só para vocês entenderem que é como se fosse um pequeno programa que eu posso executar. E toda execução, ele sempre vai começar com essa instruçãozinha aqui, ó, call, que é chamada, né? Chamar, call, o nome do procedimento, e depois o parâmetro. Aqui no caso, o parâmetro vai ser @a. Esse arroba é uma variável. Ou seja, essa variável vai receber o valor da quantidade de linhas que tem dentro dessa tabela T. Aqui ele retornou 3 nesse exemplo, mas se a gente fosse pegar ao pé da letra da execução anterior, seria 1, né? Mas não vai ser o caso aqui. E outra coisa aqui, gente, é que normalmente a gente faz, na hora da criação do procedimento, que eu não citei aqui, é a mudança do delimitador de forma temporária. O delimitador aqui é o final de uma instrução SQL. Então, toda instrução SQL eu termino com o quê? Com ponto e vírgula. Agora, se eu não mudar esse delimitador, o que vai acontecer? Quando eu criar a sequência de instruções aqui, e ele achar um ponto e vírgula, todo ponto e vírgula vai tentar executar e não pode. Então, é por isso que a gente muda o delimitador, igual delimite // significa que a instrução só vai executada depois que ele achar // em sequência. Então, eu posso ter várias linhas aqui com ponto e vírgula que a instrução não vai ser executada. É como se eu fosse assim, ó, tivesse lá no terminal de consulta do SQL, executasse uma consulta com ponto e vírgula, pressionasse Enter, mas ele não ia executar, ele simplesmente esperava mais uma, mais uma, mais uma, até que eu chegasse e colocasse aqui //. Aí ele vai entender que eu finalizei essa execução. Aí, ok, ele executa. Aí eu quero voltar para o delimitador padrão. Aí eu coloco delimiter ponto e vírgula, que é o comum de aparecer. Então, assim, é uma observação importante, porque a gente precisa fazer isso para criar nossos procedimentos. Se a gente não faz, a gente não consegue. E o delimitador eu posso colocar qualquer caractere desde que ele não esteja dentro do código do procedimento, não é isso? Exatamente. // cifrão, né? Cifrão aparece muito também. Qualquer caractere que não esteja dentro de uma consulta normalmente. Igual, por exemplo, aqui, eu não vou colocar asterisco, porque asterisco normalmente pode acontecer. Select asterisco frontal, né? Não faz sentido eu colocar asterisco, mas, né, eu poderia colocar 2 asteriscos também, se eu quisesse. Só que confunde, né? É melhor colocar um negócio diferente. Eu prefiro colocar cifrão. // é nesse exemplo aqui. Aí tem a criação de função, né? A função é muito parecida com o procedimento. Qual que é a diferença aqui? A sintaxe. A sintaxe ele usa create function, o nome da função. Ele tem parâmetros, que os parâmetros aqui são somente parâmetros de entrada. E ele tem um tipo de retorno. Então, returns o tipo que vai retornar. Por quê? A função, como eu falei, diferentemente do procedimento, aqui não precisa retornar nada, mas aqui já precisa. Ele precisa retornar uma informação. Porque, normalmente, eu uso isso aqui dentro de um select. Então, eu tenho que determinar qual é o valor que vai retornar. Ele pode ter uma sequência de declaração SQL e sempre vai ter um return no final
passando um valor para dentro desse tipo aqui. Ele passa um valor com esse tipo, na verdade, né? Para dentro desse tipo. Então, um valor que está sendo passado, por exemplo, se eu estou dando returns integer, que é inteiro, ou returns int, ele vai ter que retornar um valor inteiro. Se eu jogar um caractere, vai dar erro. Né? Isso é óbvio. Qualquer linguagem vai reclamar por conta disso. Então, os parâmetros da função eles podem ser somente de entradas. A exemplo dos procedimentos, o tipo dos parâmetros podem ser de algum tipo. Int, char ou date também, a gente precisa definir o tipo dos parâmetros. Então, aqui, por exemplo, essa função aqui é até bem legal, né? Depois a gente vai testar isso aqui também. Olha só, tem um exemplo aqui, ó, create function hello, s char20. O que é esse s aqui? É o parâmetro. S é o nome da variável, o char20 é o tipo, né, dessa variável. Aqui a gente nem coloca in nem out, porque é sempre entrada. Ou seja, eu estou jogando um valor para dentro da função. Returns char50 deterministic. O que significa isso? Que vai retornar um conjunto de caracteres de até 50 caracteres. Deterministic é como se fosse assim, esse algoritmo ele sempre vai executar dessa forma. Então, é meio que um padrão a gente colocar esse nome aqui, ó, deterministic. Ele sempre vai aparecer nas funções. Return concat, isso aqui é uma função do MySQL, que ele vai pegar um texto que é assim, ó, hello, né? A gente testar depois, a gente poderia colocar olá, né? Em português fica melhor. E aqui a vírgula, essa vírgula aqui é para quê? Como se fosse para juntar esse texto com outro. O S aqui, na verdade, é o quê? É uma variável. Então, aqui eu não vou escrever S, eu vou escrever o valor que eu enviei para cá. Então, se eu chamei hello José, hello Diego, hello Renata, hello Márcia, aqui ele vai escrever o nome que eu colocar. E depois ele ainda vai adicionar uma exclamaçãozinha. Então, aqui, ó, se eu jogo aqui, ó, select hello, que é o nome da função, abro o parênteses e abro aspas, e dentro dessas aspas eu coloco o texto que vai ser exibido. Então, aqui, ó, hello world. Então, significa que ele vai retornar isso aqui, ó, hello world. Retorna exatamente essa mensagem. Ah, mas essa função é bobinha. Pode até ser, mas serve de um exemplo o que pode ser feito. Porque isso aqui poderia ser uma operação, isso aqui poderia ser uma contagem de valores, poderia ser muita coisa. Aí depende da criatividade que a gente tem. Mas, só para vocês verem que tem várias funções dentro do MySQL que normalmente a gente só vai conhecer tendo necessidade de fazer determinadas coisas. Então, quando a gente coloca algumas consultas um pouquinho mais complexas, vocês podem ter certeza que se vocês pesquisarem a biblioteca de funções do MySQL, vocês vão encontrar alguma coisa que vai facilitar. Igual, por exemplo, teve um dia que eu coloquei assim, que quando eu gravar uma informação hoje, eu quero saber quando que vai ser a próxima data daqui 30 dias. Então, por exemplo, qual é a data de hoje? 25/10/2021. Ah, eu passei isso para dentro do banco de dados? Não. Mas como eu tenho jeito de saber? Tem uma função para isso. Ah, eu consigo adicionar 30 dias em cima dessa data de hoje? Consigo. Tem função para isso. Então, se a gente for olhar, sempre vai ter um recursozinho a mais em funções que a gente pode trabalhar. Que a gente pensa que só a programação mesmo que a gente vai conseguir fazer, e não. O banco de dados já facilita muito. Né? A gente consegue usar essa mescla de
função, de procedimento, de visões, para justamente criar uma fluidez na criação de bancos de dados mais profissionais. Tudo certo aí, gente? Beleza. Por enquanto, tranquilo. Beleza. Esse negócio de não poder olhar para você fica, né? A gente fica sem saber. Então, qual outro recurso que é muito interessante que a gente tem à disposição dentro do banco de dados? Triggers, gatilhos, né? Que são executados. Vai entrar. Os gatilhos são executados quando a gente executa alguma operação de manipulação de dados numa tabela. A gente associa esse gatilho para uma tabela específica em operações específicas. Então, a gente fala, por exemplo, ó, quando eu inserir uma informação nessa tabela, a gente vai executar isso aqui. Quando eu atualizar uma informação nessa tabela, a gente vai executar isso aqui. Então, é bem interessante porque, às vezes, quando eu insiro informação em uma tabela, eu preciso adicionar outra informação em outra. Então, para eu ter certeza que isso vai acontecer, eu posso programar um gatilho, que é um disparo, né? O gatilho vai disparar um evento, né? Por isso que ele chama gatilho. Ele dispara um evento falando, ó, ele recebeu um insert aqui. Agora, eu preciso executar essas discussões. E onde que é interessante a gente fazer isso? Para verificar valores. Por exemplo, tem um determinado campo que eu só vou falar, ó, isso aqui, esse campo aqui, ele só vai receber esses valores aqui específicos. Ele só pode ter uma faixa de 0 a 200. Passou de um valor de 200, ele já não vai aceitar mais. Então, você pode cancelar a inserção porque você está fazendo a verificação a partir de um gatilho. É uma forma de usar. Agora, a gente pode fazer cálculos sobre alguns valores que foram informados em uma atualização. Então, por exemplo, eu alterei a data de nascimento de um determinado usuário dentro de um banco de dados. Se ele tem lá um campo idade, ou seja, eu tenho que fazer um novo cálculo. Você imagina, ó, eu tenho data de nascimento e tenho idade. É meio redundante isso, né? Mas tudo bem. Coloquei a data de nascimento nova, aí eu posso verificar. Verificar não, eu já calculo a nova idade dessa pessoa. Certo? Então, a gente consegue fazer algo semelhante nesse sentido também. Então, o trigger, né, o gatilho, é ativado quando existe uma declaração de insert, update e delete. O select aqui não tem gatilho, né? O select não é utilizado para um gatilho. Mas essas três operações, a que faz atualização de dados mesmo, a gente pode disparar. Esse evento ele pode ocorrer antes ou depois do disparo. O que significa isso? Por exemplo, ó, eu inseri informação no banco de dados, ele tem um tempo que ele vai gravar essa informação. Ele não grava exatamente naquele momento, ele só é como se fosse assim, ó, recebi a informação que eu preciso gravar uma nova informação na tabela. Eu tenho um gatilho para executar antes, legal. Então, eu faço as verificações e, se for o caso, eu cancelo aquela inserção. Certo? Antes de inserir. Agora, tem a execução do gatilho após. Após aí já é diferente. A gente grava a informação
e depois a gente executa o gatilho. Geralmente, a gente não vai usar esse gatilho after, né, que seria depois, dentro de uma verificação. Agora, o gatilho before, que seria o antes, normalmente é utilizado para verificações. O after é mais ou menos para atualizações na mesma tabela. É o que está falando aqui, né? Mas é isso mesmo. Então, aqui, ó, como é que cria um gatilho? A gente precisa, né, colocar lá a sintaxe create trigger, o nome do gatilho, aí determina se é antes ou depois, né? Before é antes. Insert on, ou seja, ao inserir a informação, on seria só para marcar qual a tabela que vai disparar esse gatilho. Então, cria o gatilho com o nome, que vai ser executado antes da inserção na tabela account. For each row, que significa o quê? Para toda linha, isso aqui sempre vai aparecer, é igual aquele negócio do determinístico lá que eu estava falando. Aí aqui, ó, já seriam as instruções que vão ser executadas. Set é como se fosse assim, ó, declaração de variável também. Set @sum. Então, declaração da variável sum. Sum é igual a sum mais new amount. O que significa esse sum aqui? Sum é uma variável que eu posso ter dentro do meu ambiente. Normalmente ela vai começar zerada. Então, isso aqui vai fazer o quê? A cada inserção de dados nessa tabelinha aqui que chama count, né, que é conta, ele vai pegar o valor que foi adicionado e vai ir somando. É como se fosse um acumulador. Eu faço assim, ó, eu dei um insert aqui, independente da conta, eu dei um insert na tabela conta. Se eu coloquei 1000, ele estava 0, vai passar para 1000. Aí depois, no próximo insert, eu coloquei 500. Aí vai passar para 1500, né? 1000 mais 500, 1500. Aí o próximo insert eu coloco mais 800. Aí 1500 mais 800, 2.300. Ele vai acumulando. Então, esse gatilho aqui, ele simplesmente faz isso. Aí quando chega na execução, se eu quiser mostrar a soma, eu simplesmente chamo select sum e ele mostra para mim o tanto que seria são os valores inseridos naquela tabela. Né? Então, ali, ó, set @sum igual a 0. Então, zerou os valores, inseriu uma quantidade, foram 3 valores, né? Colocou aqui, ó, 1498, 1397 e menos 100. Esses valores aqui iniciais é o número da conta. Se a gente for olhar aqui, ó, account none, né? Então, isso aqui é um número da conta. Então, número da conta, esses números aqui, e aqui é o valor. Chama de amount. Como se fosse saldo, né? Aqui, ó, 1498, 1937,50 e menos 100. Então, nesse caso, toda a inserção que foi executada foi operando esse acumulador, que faria exatamente isso. Aí ele começou com 0, pegou 0 mais 1498, 1498 mais 1937,50, o valor resultante dessa operação aqui, desses dois números, menos 100, que dá isso aqui. Então, o gatilho fez isso. É um gatilho, assim, básico também. Não é aquele gatilho que você fala, ó, mas o gatilho útil, não é. Mas tem muitos exemplos aí que são bem legais. Inclusive, a gente vai fazer na prática aí gatilhos muito legais. Esse aqui já é um gatilho de verificação de valores. Ele já é um pouquinho maior, então ele tem o delimitador alterado também, né? Aqui, ó, delimiter //,
justamente por conta daquilo que eu falei com vocês, como a gente tem mais linhas para executar aqui dentro desse início e fim da estrutura, a gente precisa alterar o delimitador padrão. Então, create trigger, update check, before update on account, for each row. Isso aqui sempre vai aparecer, viu? Begin, end, ponto e vírgula, né? Ou seja, vai executar aqui. Aí aqui verifica o seguinte, ó. Se new.amount menor que 0, então set new amount igual a 0. O que significa isso? Que se eu inserir um saldo negativo na conta, esse saldo, na verdade, ele vai passar a ser 0 e não negativo. Agora, se o novo saldo for maior que 100, então o saldo ele sempre vai ser igual a 100. Não faz muito sentido a gente criar um gatilho desse, né? Mas tudo bem, isso aqui é só para exemplificar. E quando que vai ser executado esse gatilho aqui? Em qual operação? Vamos ver se vocês entenderam. Ao atualizar a tabela account. Isso. Então, quando eu dou um update, né? Update, atualização da tabela account, eu vou executar essa verificação. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é algoritmo. Esse if aqui é exatamente algoritmo, né? O C ele trata isso aqui também. Só é um pouquinho diferente da sintaxe, que não tem esse negócio de then, né? Then ele não usa, né? Porque ele usa chave, né? Mas agora eu tô lembrando aqui de um negócio que o Pascal usa esse negócio. Eu lembrei do Pascal aqui, eu tô vendo que o Pascal é desse jeitozinho aqui, ó. É if then. Se não, se. É o se if, né? Que se não, se. Aí, outra condição, then. Que é então. Se novo saldo for menor do que 0, então faz isso, que é setar, ou seja, definir novo valor igual a 0. Agora, se não, né, se não for menor do que 0, então, se não, o saldo for maior do que 100, então set novo valor, né, novo saldo igual a 100. End if, ou seja, finaliza verificação, fim se, né, também chamado de fim se. E aqui, no caso, o que vai acontecer? Se depois que eu executo esse gatilho aqui, ele está gravado, toda vez que eu fizer uma atualização dessa tabela aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tinha os valores, ó, 14, 98, 1.937 e 100. Se eu atualizasse qualquer informação para menos 100, menos 200, menos 500, não ia ter condição de gravar esse valor. Ele ia gravar 0. Se eu tivesse colocado assim, que está depositando 200, 400, 500 também, não ia funcionar. Ia depositar somente 100. Ou seja, não faz muito sentido. É só para exemplificar mesmo, né? Como eu falei com vocês. Vocês estão vendo assim que é uma nova forma até de escrever para o banco de dados. A gente começa a sair daquelas consultas que a gente está acostumado para ver que tem algumas coisas adicionais que muitos não sabem. Eu não vou dizer assim, mas eu dou quase certeza. Vou dizer, não, eu vou falar que ninguém nunca viu isso aqui ainda. Ou se viu, não trabalhou de verdade com isso aqui. Hein, Daniel? Nesse caso aí, nós estamos no before update, né? E ele está acessando os dados com new, ou seja, o novo dado que eu vou colocar. Mas é possível acessar o dado que já está lá, né? Porque eu estou no update. Sim, exatamente. Foi até bom você falar isso, Anderson. Qual é a diferença do new.amount? Esse carinha aqui, ó,
é o novo valor que eu estou inserindo no campo. Então, por isso que eu coloco new.amount, ou seja, o valor que eu estou inserindo nessa atualização é o novo valor. Agora, o valor que já existia armazenado é só amount. Então, amount é o valor que já tinha armazenado. E new.amount é o novo valor atualizado. Deu para entender? Vamos dizer aqui, ó. Qual é o valor antigo? Vamos dizer que é esse valor aqui, ó, 14,98. 1937,50. Menos 100. Esse é o valor antigo. Então, nessa operação, a gente ia chamar ele só de amount. Agora, quando eu falo assim, ó, se, né, if new amount, é o quê? É o novo valor que eu estou colocando. Porque quando eu dou um update, eu determino o novo valor para aquele campo. Né? O update ele não é assim, ó. A gente coloca update, account, set, o nome do campo, então amount é igual a 50, where a CCT, né, que é o número da conta, igual a, exemplo aqui, ó, 137. Então, quando eu faço isso aqui, ó, set amount, eu não estou definindo um valor. Esse aqui é o new amount, que é o novo valor. Qual é o valor antigo? 14,38. Que é esse aqui. Opa. 14,98. O valor antigo é esse aqui. E o valor novo é esse aqui. Certo? Silêncio. Certo, beleza. Isso aqui na prática nós vamos ver, né? Vai ficar legalzinho. Então é isso. Né? O que eu ia passar para vocês hoje é isso aqui. Né? A gente vai treinar mais. Eu peço novamente que façam a leitura do capítulo 2 do livro Asmarim Navati. Vou passar um exercício desse livro que vocês estão fazendo para vocês começarem a ter esse interesse da leitura também conceitual, que ela é importante justamente para, a partir do momento que eu sei os conceitos, eu consigo trabalhar melhor minha técnica também. Né? Eu não posso deixar de fazer isso, não. Beleza, gente? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Beleza, né? Por enquanto, tá tranquilo. Ótimo. Então tá bom. Boa noite para vocês. Ótima semana. Tudo de bom aí para todos. Valeu. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Eu comecei morrendo quando eu vi lá que o tema era 80 páginas. Tchau, tchau. Boa.